Com sangue. Stephen King. Rato. Dezessete. Sua febre ainda estava lá, mas parecia ter diminuído. E a combinação de pó para dor de cabeça Goods e Dr. King ajudou os outros sintomas. O trabalho foi muito bem. Só 10 páginas em vez de 18, mas ainda ótimo para ele. Era verdade que ele teve que fazer pausas de vez em quando, para procurar a palavra ou a expressão certa. Mas ele atribuiu isso à infecção que estava ocupando seu corpo. E essas palavras e expressões surgiram depois de alguns segundos e encaixaram direitinho no lugar. A história estava ficando boa. O xerife, Jim Averill, botou o assassino na cadeia. Mas os bandidos armados apareceram em um trem não programado. Um especial da meia-noite pago pelo pai rico e rancheiro do Andy Prescott. E agora eles estavam fazendo cerco à cidade. Diferentemente de Vilarejo, aquele livro era mais sobre enredo do que sobre personagens e situações. Isso preocupou Drill um pouco no começo. Como professor e leitor, não era exatamente a mesma coisa, mas primos de primeiro grau. Ele tinha a tendência de se concentrar no tema, na linguagem e no simbolismo mais do que na história. Mas as peças pareciam estar se encaixando direito, quase por vontade própria. Melhor de tudo, havia um laço estranho começando a se formar entre Averill e o garoto Prescott, o que deu à sua história uma ressonância tão inesperada quanto o trem da meia-noite. Em vez de dar uma caminhada à tarde, ele ligou a TV e, depois de uma longa caçada pelo guia interativo da DirecTV, encontrou o canal do tempo. Ter uma variedade tão grande de estações ali no fim do mundo poderia tê-lo divertido em qualquer outro dia, mas não naquele. Sua longa sessão no notebook o deixou exausto, quase vazio, em vez de energizado. Ele culpava a doença. Por que, em nome de Deus, ele tinha apertado a mão de Dewitt? Educação básica, claro, e totalmente compreensível. Mas por que ele não lavou as mãos depois? Já questionei isso tudo, pensou ele. Sim, e ali estava de novo corroendo-o. De certa forma, lembrava sua catastrófica última tentativa de escrever um livro, quando ele permanecia acordado ao lado de Lucy bem depois de ela ter dormido, desconstruindo e reconstruindo mentalmente os poucos parágrafos que tinha escrito no dia, implicando com a palavra até que ela sangrasse. Pare. Isso é passado. Agora é diferente. Veja a porcaria da previsão do tempo. Mas não era uma previsão. O canal do tempo não conseguia ser tão minimalista. Era uma ópera de desgraça e catástrofe. Drill nunca conseguiu entender o caso de amor entre a esposa e o canal do tempo, que parecia estar ocupado apenas por nerds da meteorologia. Como se para pontuar isso, eles agora davam nomes até para as tempestades que não eram furacões. A tempestade sobre a qual a moça do mercado o avisou, sobre a qual sua esposa estava tão preocupada, tinha sido batizada de Pierre. Drill não conseguia pensar num nome mais imbecil para uma tempestade. Estava descendo de Saskatchewan, seguindo um caminho ao nordeste. O que fez a mulher com Pisse estar enganadíssima era do nordeste, que a levaria à TR-90 na tarde ou à noite no dia seguinte. Estava carregando ventos de 65 km por hora, com rajadas de até 105. Vocês podem achar que não parece tão ruim, disse o nerd meteorologista da vez, um jovem com cavanhaque moderno que fez os olhos de Drill doerem. O Sr. Cavanhaque era um poeta do Apocalipse Pierre, não falando em petâmetro iâmbico, mais perto. Mas vocês precisam lembrar que as temperaturas vão cair radicalmente quando essa frente fria chegar. Elas vão despencar mesmo. A chuva pode virar gelo. E os motoristas na parte norte da Nova Inglaterra não podem descartar a possibilidade de gelo negro. Talvez eu devesse ir para casa, pensou Drill. Mas não era mais apenas o livro que o segurava. Só a ideia do longo caminho pela estrada de merda, enquanto ele se sentia exausto como estava, o deixava ainda mais cansado. E, quando finalmente chegasse a algo parecido com civilização,
Ele tinha que seguir pela I-95, tomando remédio para resfriado com concentração alcoólica de 26%. Mas o mais importante, o nerd da meteorologia de cavanhaque estava dizendo, é que essa belezinha vai encontrar uma crista de alta pressão vinda do leste, um fenômeno muito incomum. Isso quer dizer que os nossos amigos ao norte de Boston podem até encarar o que os Yankees das antigas chamavam de vendaval de 3 dias. Chupa essa, pensou Drill. Mais tarde, depois de uma tentativa mal-sucedida de dormir um pouco, ele só ficou virando de um lado para o outro. Lucy ligou. Me escuta, moço. Ele odiava quando ela o chamava assim. Era como quando passavam a unha no quadro negro. As previsões só estão piorando. Você tem que vir para casa. Lucy, é uma tempestade, o que o meu pai chamava de sopro de vento. Não é uma guerra nuclear. Você precisa vir para casa enquanto ainda pode. Ele já estava cansado disso e cansado dela. Não, eu preciso ficar aqui. Você é um idiota, disse ela, e pela primeira vez que ele lembrava, ela desligou o telefone na cara dele. 18. Drill ligou a TV no canal do tempo assim que acordou na manhã seguinte, pensando, como um cachorro que volta ao seu vômito, um idiota repete a idiotice. Ele tinha esperanças de ouvir que a tempestade de outono Pierre havia mudado de direção, mas não havia. Seu resfriado também não tinha mudado de direção. Não parecia pior, mas também não parecia melhor. Ele telefonou para Lucy e a ligação caiu na caixa postal. Era possível que ela tivesse saído para resolver pequenas coisas na rua. Era possível que só não quisesse falar com ele. Não era problema para Drill, fosse o que fosse. Ela estava com raiva dele, mas acabaria superando. Ninguém jogava um casamento de 15 anos no lixo por causa de uma tempestade, certo? Principalmente uma chamada Pierre. Drill preparou 2 ovos mexidos e comeu metade, até seu estômago avisar que comer mais poderia levar a uma ejeção forçada. Ele raspou o conteúdo do prato no lixo, se sentou na frente do notebook e abriu o documento atual e o Amargo 3. Desceu até o ponto em que tinham parado. Olhou para o espaço em branco abaixo do cursor e começou a preenchê-lo. O trabalho foi bem na primeira hora, mas aí o problema começou. Primeiro foram as cadeiras de balanço que o xerife Averill e seus 3 policiais deveriam ocupar do lado de fora da prisão de Rio Amargo. Eles tinham que estar sentados na frente, visíveis para o povo da cidade e para os bandidos armados de Dick Prescott, porque essa era a base do plano inteligente que Averill tinha elaborado para tirar o filho de Prescott da cidade bem debaixo do nariz dos homens que deveriam impedir que isso acontecesse. Os policiais tinham que ser vistos, principalmente o chamado Cal Hunt, que por acaso era da mesma altura e tinha o mesmo físico que o garoto Prescott. Hunt estava usando um poncho mexicano colorido e um chapéu de cowboy decorado com conchos prateados. A aba extravagante do chapéu escondia o rosto dele. Isso era importante. O poncho e o chapéu não eram do policial Hunt. Ele disse que se sentiu idiota com o chapéu. O xerife Averill não se importou. Ele queria que os homens de Prescott olhassem as roupas e não o homem dentro delas. Certo, uma boa história. Mas aí surgiu um problema. Tudo bem, disse o xerife Averill para os policiais. Está na hora de tomarmos um pouco de ar noturno, para sermos vistos por quem quiser nos olhar. Hank, pegue aquela garrafa. Quero que aqueles garotos nos telhados deem uma boa olhada no xerife idiota enchendo a cara com os policiais ainda mais idiotas. Eu tenho que usar esse chapéu? Cal Hunt quase gemeu. É chapéu de cowboy, Jim. Não fica bem em mim. Sua preocupação deveria ser sobreviver a esta noite, disse Averill. Agora vamos. Vamos levar as cadeiras de balanço para fora e... Foi aí que Drill parou, hipnotizado pela imagem da salinha do xerife de Rio Amargo com 3 cadeiras de balanço. Não, 4. Porque o Averill também precisava de uma. Havia bem mais coisa absurda do que o chapéu de cowboy que escondia a cara usado por Cal Hunt. E não só porque as 4 cadeiras de balanço ocupariam a sala inteira.
A ideia de cadeiras de balanço era antiética para a polícia, mesmo em uma cidadezinha do Velho Oeste como Rio Amargo. As pessoas ririam. Drew apagou a maior parte da frase e olhou o que tinha sobrado. Vamos levar as... As o quê? Cadeiras? Uma sala de xerife teria 4 cadeiras? Parecia improvável. Não tem sala de espera, disse Drew e secou a testa. Não é um... Um espirro o pegou de surpresa e ele o deixou escapar antes de poder cobrir a boca, borrifando a tela do notebook com uma camada de cuspe que distorceu as palavras. Porra! Puta que pariu! Ele foi pegar os lenços de papel para limpar a tela, mas a caixa de Kleenex estava vazia. Ele pegou um pano de prato e, quando tinha terminado de limpar a tela, pensou no quanto aquele pano molhado tinha ficado parecido com a bandana de Roy Dewitt. A bandana catarrenta. Vamos levar as... Sua febre estava pior. Drew não queria acreditar nisso. Queria acreditar que o calor crescente que sentia e o latejar na cabeça era só a pressão de tentar resolver esse problema idiota da cadeira de balanço para poder seguir em frente. Mas certamente parecia... Desta vez, ele conseguiu virar para o lado antes de começar a espirrar. Não foi só um desta vez, mas uma sequência de meia dúzia. Ele pareceu sentir as vias nasais se avolumarem a cada um, como pneus inflados demais. Sua garganta estava latejando, o ouvido também. Vamos levar as... Nessa hora, ele teve uma ideia. Um banco. Poderia haver um banco na sala do xerife, no qual as pessoas se sentavam enquanto esperavam a hora de fazer o que tinham que fazer lá. Ele sorriu e fez um sinal de positivo para si mesmo. Doente ou não, as peças continuavam se encaixando. E isso era mesmo surpreendente. A criatividade costumava parecer seguir um circuito próprio, independente das doenças do corpo. Flannery O'Connor tinha lúpus. Stanley Elk tinha esclerose múltipla. Fyodor Dostoiévski tinha epilepsia e Octavia Butler sofria de dislexia. O que era uma porcaria de resfriado, talvez até gripe, em comparação a coisas assim. Ele podia trabalhar assim. O banco provava. O banco era genial. Vamos levar esse banco lá para fora e tomar umas bebidas. Mas a gente não vai beber de verdade, vai, xerife? Perguntou Jep Leonard. O plano tinha sido explicado para ele com cuidado. Mas Jep não era exatamente a lâmpada mais brilhosa do... Lâmpada mais brilhosa do candelabro? Não, isso era um anacronismo. Era mesmo? A parte da lâmpada era. Não existiam lâmpadas em 1880, mas havia candelabros na época, claro. Havia um no salão. Se ele tivesse conexão com a internet, poderia ter pesquisado vários exemplos antigos, mas não tinha. Só 200 canais de TV, a maioria um lixo. Era melhor usar outra metáfora. Isso se era uma metáfora. Drew não tinha certeza absoluta. Talvez fosse só alguma coisa comparativa. Não, era uma metáfora. Ele tinha certeza. Quase. Não importava. Não era essa a questão. E aquilo não era um exercício de sala de aula. Era um livro. Era o seu livro. Então era melhor continuar escrevendo. Olhos no prêmio. Não era o melão mais maduro do pomar? Não era o cavalo mais rápido da corrida? Não, eram horríveis, mas... De repente, ele encontrou magia. Ele se inclinou e digitou rapidamente. O plano tinha sido explicado para ele com cuidado, mas Jep não era exatamente o garoto mais inteligente da turma. Satisfeito, bem, relativamente satisfeito, Drew se levantou, deu um gole no Dr. King e tomou um copo de água para tirar o gosto da boca. Uma mistura gosmenta de catarro e remédio para a tosse. Está sendo como antes. Foi assim que aconteceu com o vilarejo. Ele poderia dizer para si mesmo que não era verdade, que daquela vez era totalmente diferente, que o circuito não estava tão limpo porque ele estava com febre, uma febre bem alta pela forma como ele se sentia, e tudo porque ele tinha tocado naquela bandana. Não, você não tocou na bandana, tocou na mão dele. Você tocou na mão que tocou na bandana.
Tocou na mão que tocou na bandana. Certo. Ele abriu a torneira fria e molhou o rosto. Isso fez-se sentir um pouco melhor. Misturou o pó para a dor de cabeça agudes com mais água, bebeu tudo, foi até a porta e a abriu. Ele tinha quase certeza que a mãe Alce estaria lá. Tanto que, por um momento, obrigado febre, ele achou que a viu perto do barracão de equipamentos. Mas eram só sombras se deslocando na brisa leve. Ele respirou fundo algumas vezes. O ar ruim estava saindo. O bom estava entrando. Quando eu apertei a mão dele, eu devia estar surtando. Drill voltou para dentro de casa e se sentou na frente do notebook. Seguir em frente parecia má ideia, mas não seguir parecia ainda pior. Então, ele começou a escrever, tentando recapturar o vento que soprava em suas velas e o tinha levado até ali. No começo, pareceu estar dando certo, mas na hora do almoço, não que ele tivesse algum interesse em comer, suas velas interiores tinham murchado. Devia ser por causa da doença, mas ainda assim era muito parecido com antes. Eu pareço estar perdendo minhas palavras. Foi o que ele dissera para Lucy. O que dissera para Al Stamper. Mas isso não era verdade. Era só o que ele podia dar a eles, para que eles considerassem bloqueio de escritor, algo que ele arrumaria um jeito de contornar, ou que talvez passasse sozinho. Na verdade, era o oposto. Era ter palavras demais. Era floresta ou bosque. Chamejar ou arder. Ou encarar. Um personagem estava bem emburrado ou mal-humorado. Se mal-humorado, tinha hífen e bem emburrado. Ele desligou o notebook há 1 hora. Tinha escrito 2 páginas e a sensação de que estava voltando a ser o homem nervoso e neurótico que quase tinha botado fogo na casa 3 anos antes estava ficando mais difícil de ignorar. Ele podia dizer a si mesmo para deixar de lado as coisas pequenas, como cadeiras de balanço ou banco, para deixar que a história o levasse. Mas, quando olhava para a tela, todas as palavras pareciam erradas. Todas as palavras pareciam ter uma melhor logo atrás, fora do campo de visão. Era possível que ele estivesse ficando com Alzheimer? Seria isso? Não seja burro, disse ele e ficou consternado com quanto sua voz saiu anasalada e rouca. Em pouco tempo, ele a perderia completamente. Não que houvesse alguém ali com quem falar além dele mesmo. Vai para casa. Você tem um esposo e 2 ótimos filhos com quem conversar. Mas, se fizesse isso, ele perderia o livro. Ele sabia disso tão bem quanto sabia seu próprio nome. Depois de 4 ou 5 dias, quando estivesse de volta a Falmouth e se sentindo melhor, ele abriria os documentos de Rio Amargo e aquela prosa pareceria algo que outra pessoa escreveu. Uma história alienígena que ele não teria ideia de como terminar. E, embora agora seria como jogar fora uma dádiva preciosa, uma que talvez nunca fosse dada novamente. Tinha que bancar o durão. Virou pneumonia, dissera a filha de Roy Dewitt. O subtexto era mais um idiota. E ele faria o mesmo? A mulher ou o tigre? O livro ou a sua vida? A escolha era mesmo tão radical e melodramática? Não podia ser. Mas ele se sentia como 10 quilos de merda num saco de 5 quilos, sem dúvida nenhuma. Dormir. Eu preciso dormir. Quando acordar, vou poder decidir. Então, ele tomou outro gole do elixir mágico do Dr. King, ou qualquer que fosse o nome, e subiu as escadas para o quarto que ele e Lucy dividiram em outras viagens. Ele foi dormir, e quando acordou, a chuva e o vento tinham chegado, e a escolha tinha sido tomada por ele. Ele tinha uma ligação a fazer, enquanto ainda podia. 19. Oi, querida. Sou eu. Me desculpe por ter irritado você. De verdade. Ela ignorou isso completamente. Isso aí não me parece alergia, moço. Parece que você está doente. É só um resfriado. Ele limpou a garganta. Ou tentou, pelo menos. Bem ruim, eu acho. Limpar a garganta o fez tossir. Ele cobriu o bocal do telefone antiquado, mas achava que ela tinha ouvido mesmo assim. O vento soprou, a chuva bateu nas janelas e a luz piscou. E agora?
Você vai ficar aí intocado? Acho que vou ter que ficar, disse ele e seguiu falando. Não é o livro, não agora. Eu voltaria se achasse seguro, mas a tempestade já chegou aqui. As luzes acabaram de piscar. Vou ficar sem energia e sem telefone antes de escurecer. É praticamente certo. Vou fazer uma pausa aqui para você poder dizer eu avisei. Eu avisei, disse ela. E agora que já tiramos isso do caminho, o quanto você está mal? Nem tanto, disse ele, o que era uma mentira bem maior do que dizer que a antena da TV não estava funcionando. Ele achava que estava bem ruim agora. Mas se dissesse isso, era difícil avaliar como ela poderia reagir. Ela ligaria para a polícia de Presque Isle e pediria resgate. Mesmo na condição dele, parecia exagero, além de constrangedor. Odeio isso, Drew. Odeio você estar aí isolado. Tem certeza de que não dá para sair? Talvez mais cedo eu conseguisse, mas tomei um remédio de resfriado antes de me deitar para um cochilo e dormi demais. Agora não ouso arriscar. Ainda tem muitos buracos e valas que ficaram do inverno. Uma chuva pesada assim vai acabar deixando vários trechos alagados. O Suburban talvez consiga passar, mas se não conseguir, eu ficaria preso a 10 quilômetros do chalé e 15 do Grande 90. Houve uma pausa, e nela Drew imaginou que conseguia ouvir o que ela estava pensando. Tem que bancar o durão, não é? Só mais um tolo idiota. Porque às vezes eu avisei não era suficiente. O vento soprou e as luzes piscaram de novo. O telefone soltou um zumbido de cigarro e voltou a ficar límpido. Drew, ainda está aí? Estou aqui. O telefone fez um barulho engraçado. Eu ouvi. Você tem comida? Muita. Não que ele estivesse com vontade de comer. Ela suspirou. Então sossega. Me liga de noite se o telefone estiver funcionando. Pode deixar. E quando o tempo melhorar, eu vou para casa. Se houver árvores caídas, não vai. Só quando alguém decidir limpar a estrada. Eu mesmo limpo, disse Drew. A serra elétrica do meu pai está no barracão de equipamentos. A não ser que um dos inquilinos tenha decidido levar. A gasolina que está no tanque deve ter evaporado. Mas posso tirar um pouco do Suburban. Isso se você não piorar. Não vou. Vou dizer para as crianças que você está bem. Ela estava mais falando com ela mesma do que com ele. Não faz sentido preocupar os dois. É uma boa... Que merda, Drew. Ela odiava quando ele a interrompia, mas nunca tinha problema algum de fazer isso. Quero que você saiba disso. Quando você se colocou nessa posição, você nos colocou também. Me desculpe. O livro ainda está indo bem? É melhor que esteja. É melhor que valha toda a preocupação. Está indo bem. Ele não tinha mais tanta certeza disso, mas o que mais podia dizer? A merda está começando de novo, Lucy, e agora eu estou doente, ainda por cima. Isso a deixaria mais tranquila? Tudo bem. Ela suspirou. Você é um idiota, mas eu te amo. Eu também te... O vento soprou, e de repente a única luz do chalé era a fraca e aquosa que entrava pelas janelas. Lucy, eu acabei de perder as luzes. Ele falou com calma, e isso era bom. Olha no barracão de equipamentos. Acho que tem um lampião Coleman. Houve outro zumbido de cigarro e depois só silêncio. Ele colocou o fone antiquado no gancho. Estava por conta própria.